E outra coisa, eu gasto muito tempo para fazer essas coisas. Vamos lá. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Eu tô achando que eu vou, em lugar de dar aula de matemática, eu vou fazer tutorial do Free Fire. Tenho certeza que vai ter mais aluno. Se eu mandar nos grupos lá, ó, agora vai ser um tutorial de Free Fire. Vai lotar de gente. Se fala matemática, não. Free Fire é importante. Matemática, não. Ou tutorial de maquiagem. Eu vou ensinar tutorial de maquiagem. Tenho certeza que se eu fizer tutorial de maquiagem, lota. Aí fica super. Eu vou falar assim: aula de matemática mais tutorial de maquiagem. Entendeu? Como maquiar uma careca. Certo. Pessoal, vamos começar. Mesmo com pouca gente. Quem chegou aí, por favor, se identifique, tá? Vocês já sabem. Segurança no museu. A segurança no museu é muito importante para evitar roubo de grandes obras. Há museus, arquiteturas sofisticadas e formatos bem diferentes. A figura abaixo mostra alguns formatos de museu, vistos de cima. Não sabe se isso é verdadeiro, tá? Isso aí é só um exemplo. Então tá ali. Londres, Brasília, Viena, Lisboa, Tóquio. Só faltou Cairo, Nairobi, para virar La Casa de Papel, né? O nome dos personagens de La Casa de Papel. Não, pessoal, se esse museu de Londres tiver um sujeito aqui, ele até que vigia bastante, né? Esse cara aqui consegue enxergar, só se botar espelho. Mas se ele não botar espelho, consegue ver uma pessoa aqui, ó. Consegue ver uma pessoa ali também, ó. Acontece que se o ladrão vier nessa ponta aqui e roubar uma obra de arte, uma joia da rainha, ou vier nesse pedaço aqui, esse guarda não enxerga. É um ponto cego. Mesma coisa em Brasília, por mais que possa parecer, não dá para enxergar tudo. Viena é pior. Viena não tem jeito desse enxergar aqui, né? Tóquio, ó, esse não vê esse. E um cara aqui no meio não vê ali, não tem jeito. Agora olha aqui, Lisboa, se você botar um sujeito aqui, o cara vê tudo. O cara vê tudo, tá? Então o Museu de Lisboa é um museu que dá para ver tudo ao mesmo tempo. Qual dos museus mostrado pode ter todas as paredes vigiadas ao mesmo tempo? Lisboa. Certo? Lisboa. Sabe, pessoal, o que eu penso? Brasil tem 5.000 cidades. Não é possível que não tenha gente interessada em aulas desse tipo por aí. A gente só precisa saber divulgar. Então, eu precisava divulgar mais, porque eu não me animo com pouca gente. Apesar de ser gente de qualidade, os 4 que estão presentes são pessoas firmes. Não é muito animador dar aula para pouca gente, é bom dar aula para um monte de gente. Entendeu? Então, sei lá. Mas tem gente que vai chegar ainda, eu acho. A OBI, deixa eu mostrar o site da OBI enquanto isso. A OBI, ela tem uma página muito legal chamada Pratique. Nessa página chamada Pratique, você clica no teu nível 1. Iniciação, tá? Não é programação, não. Eu não vou fazer nada para programação. Se você vier aqui, ó, você vai ver questões para você treinar. Fase 1, fase 2, fase 3, que a prova é em 3 níveis, 3 fases. Vocês têm que ensaiar da fase 1. Então, você clica ali, cobrindo o tabuleiro. Cobrindo o tabuleiro. Vai aparecer um desafio. Coleção de selos. Vai aparecer um desafio. Corrida. Vai aparecer um desafio. Dona Minhoca. Vai aparecer um desafio. Tem muitos desafios, olha, de todos os anos. Ó, 2019 também tem, 2018, 2017, 2016. Então, você tem muitas questões para fazer e para treinar. O site deles é muito bom, porque ele coloca isso, show de talentos. E aí, você marca as questões, eu acho que tem até segurança do museu. Olha ali.
E se você marca a questão aqui e submete, dá 1. Resposta correta, 1. Quero ver o gabarito. No gabarito tem resposta. É legal, tá? Dá para você treinar pelo próprio site. Então vamos ver. Numa epidemia por um novo tipo de vírus, uma das tarefas mais importantes dos médicos infectologistas é determinar quem foi o paciente zero. Ou seja, a pessoa que foi infectada primeiro pelo novo vírus. O paciente zero é geralmente infectado por um animal, morcego, por exemplo. Mesma coisa do coronavírus. Foi lá um chinês comer pastel de morcego e o chinês comeu pastel de morcego, ficou infectado. Você sabe, né? Um inglês viu o morcego, falou muito legal. Eu vou criar o Conde Drácula. Um norte-americano viu o morcego e falou: que legal, vou criar o Batman. Um chinês viu um morcego e falou: pastel de morcego, fez um pastel e criou o coronavírus, certo? Então, dizemos que a pessoa X foi infectada diretamente pessoa Y quando teve contato com Y. Então, infectar direto é o seguinte: o cara comeu o pastel do morcego, foi lá e infectou a pessoa diretamente. Então, é a infecção direta. Dizemos que foi infectada indiretamente quando X não teve contato com Y, mas teve contato com a pessoa Y que infectou direta ou indiretamente. Então, a infecção indireta é aquela infecção, tá? Que você infectou uma pessoa. Tá? Ó, vamos lá. A Paula comeu pastel de morcego, infectou o Cauã e o Gabriel. A Paula infectou o Cauã e o Gabriel diretamente com pastel de morcego. Aí o Cauã infectou a Maiara e não sei quem mais. E alguém mais que entrou aí, meu Deus, e a Larissa. Então, quando eu faço, a Paula não infectou a Maiara e a Larissa, mas ela infectou o Cauã, que infectou a Maiara e a Larissa. Então, a Paula infectou indiretamente tanto a Maiara quanto a Larissa, infecção indireta. Pessoal, quem chegou depois, por favor, se identifique no chat. Nome completo, município e escola, tá? E série. Paula, põe os dados que eles precisam se identificar, isso. Mariana, é você. Eu falo Maiara, mas eu tô falando de você, tá? Como diz, eu tô confundindo Jesus com Genésio. Então, normal, eu confundi, tá? Então, quem não se identificou, se identifica. Tá? Entraram 3 pessoas agora, por favor, nós precisamos de você identificar. Bom, para resolver isso aqui, tá? Esse reino é um reino inventado. Eu preciso fazer um diagrama. E eu vou fazer aqui para vocês o famoso diagrama de árvore. Esse diagrama de árvore, ele é muito usado para fazer árvore genealógica, para fazer... tem muitas questões, questão de probabilidade. Então, vamos fazer um diagrama de árvore. Esse é um diagrama muito usado na matemática, tá? Quem chegou, não esqueça de se identificar, igual Larissa fez agora. Eu preciso que vocês se identifiquem, é importante para mim. A Duda infectou diretamente o Neco e a Sula. Então, a Duda infectou o Neco e a Sula. A Elba foi infectada pelo Neco. Então, o que eu vou fazer? No mesmo diagrama, eu vou colocar ali. Então, essas duas informações já viraram um diagrama. O Teco infectou o Zico e a Duda. Então, olha, o Teco infectou a Duda. Também infectou o Zico. A Bia foi infectada pela Duda. Então, já tem a Duda aqui. A Duda infectou a Bia. E o Neco infectou o Mano. Então, o Neco também infectou o Mano. Vocês estão vendo? Esse diagrama me permite a visão global do meu exercício. Então, é muito importante fazer um diagrama, tá? Se você não faz o diagrama antes de começar, o exercício fica muito difícil de ser resolvido. Então, é muito importante vocês fazerem um diagrama para conseguir responder essa pergunta.
Então, vamos lá. Qual das alternativas seguintes é a pessoa que foi o paciente zero? Então, a pergunta 2 é qual o paciente zero? Então, o paciente zero é o sem vergonha que comeu morcego. Então, o paciente zero é o Teco, né? Teco comeu morcego e foi, certo? Então, o Teco não é o Tico, viu, Mariana? Mariana falou que é o Tico. Tico é aquele esquilinho, né? Amigo do irmão do Teco. Mas não é o Tico, é o Teco. Então vamos lá, Teco. Certo? Agora a pergunta é: qual das alternativas é a pessoa que infectou diretamente o maior número de pessoas? Vamos voltar lá para o diagrama de árvore e olhar. Quem que infectou mais gente aqui? Aglomerou, tal. Então, esse diagrama é muito importante, Gabriel. Então, o que mais infectou foi a Duda. A Duda infectou a Bia, a Duda infectou o Neco, a Duda infectou a Sula. Então, a Duda infectou 3 pessoas. A Duda é a maior infectona que tem. Então, quem infectou mais gente foi a Duda. Ela não foi o paciente zero, mas ela infectou mais pessoas. Então, tem gente que acha que matemática... Ó, tem aluno que faz assim, fica olhando, esperando Jesus Cristo falar para a pessoa que jeito que ela resolve. Não, tem que fazer o diagrama. Em questões de raciocínio lógico, nessa OBI ou em qualquer outra Olimpíada, o diagrama de árvore é fundamental, é essencial. Certo? Esse exercício é o seguinte: o polo industrial dessa coisa aí possui várias indústrias localizadas, como indica o mapa abaixo, onde cada indústria é representada pelo símbolo bolinha. Uma estrada em linha reta será construída atravessando o país aí e atenderá todas as indústrias qual ela passa. Então, vamos ler a pergunta antes de fazer isso. Qual o maior número de indústrias que essa estrada pode atender? Eu quero saber qual reta que eu passo aqui que eu consigo atender o maior número de indústrias. E para responder isso, eu vou usar o meu amiguinho. O que é diagrama de Napping? Não sei o que é diagrama de Napping. Não sei o que é diagrama de Napping, não, o Gabriel. Eu vou colar aquela imagem no GeoGebra. Depois você me explica o que é diagrama de Napping, que eu fiquei curioso. Chegou uns livros didáticos de matemática novo, são super legais que vai usar na escola. Olha aqui, ó. Matemática e Ciências Humanas no mesmo livro. Ano que vem vocês vão receber um livro que interliga matemática e ciências humanas. Muito legal, tá? A gente fez essas questões, a prova é quase igual, Mariano. Eu acho que tem 5 questões diferentes. Então, a aula agora é bom que você fixe as ideias, tá? Nessa aula, a gente vai fazer e vai fazer mais bem feito ainda, tá? Então, vamos colar aqui. Não tem importância assistir de novo, não faz mal. Vocês já não viram? Vale a pena ver de novo? Compensa ver. Entendeu? Tem gente que assiste. Eu, quando era criança, quando era adolescente, eu adorava o Rei Leão. E assim, o Rei Leão eu já era adolescente, eu devia ter uns 15 anos. Eu assisti umas 30 vezes o Rei Leão, entendeu? Então, imagino que isso aqui é o Rei Leão, aí você vai assistindo o Rei Leão. E era o Rei Leão raiz, aquele desenho animado. Não é esse Rei Leão Nutella aí da vida, não. Rei Leão, aquele que rio na cara do perigo. Pessoal, passei para o GeoGebra para fazendo. Os pontos não estão exatamente no lugar certo, mas vamos ignorar isso, tá? Porque senão eu ia gastar muito tempo colocando no ponto certo. Ah, não, os Rei Leão fake, né? Fake. Fake. Rei Leão fake. É uns Rei Leão que eles traduzem.
Eles copiam. Então, olha, veja, eu quero passar uma estrada que passa o maior número de pontos. Olha aqui, ó. Eu achei uma estrada que passa em 3 indústrias, certo? 3 indústrias eu achei. Aqui outra que passa em 3. Eu quero fazer o máximo possível. Vocês conseguem achar alguma que passa em 4? Acho que eu achei, ó. Não, não dá. Não dá. Passou em 2 só. Olha uma que passa em 4 aqui, achei. Será que eu consigo achar uma estrada que passa em 5? Ah, Mariana, você já sabia ser vergonha? Tô brincando. Ó, e aqui? A Mariana contou. HIJKP. Essa estrada aqui, tá? Essa estrada, que eu vou, acho que até colocar em vermelho, é a estrada que eu posso colocar que passa no maior número de cidades, tá? Não vou conseguir pôr em vermelho, porque meu computador, meu programa aqui tá uma bosta, tá uma porcaria. Não, eu tô brincando. Não é sem vergonha, não. Apesar que a gente não pode ter vergonha, né? Se tiver vergonha. Olha ali, essa estrada é a estrada que mais passa por indústria. Essa estrada aí passa por 5 indústrias. Então, essa é a resposta do meu problema. Então, vamos lá. Qual é o maior número de indústrias que essa estrada poderá atender? 5. Viu como é fácil? Mamão com açúcar. Agora, essa é legal. O rei da isso aí decidiu povoar uma ilha inabitada do reino, construindo 5 novas cidades. O rei quer construir estradas entre as cidades. 2 cidades são consideradas desconectadas se não houver caminho formado por estradas entre elas. Por exemplo, se houver uma estrada ligando a cidade A à cidade B e outra ligando a cidade B à cidade C, então a cidade A está conectada à cidade C, pois é possível ir de A para C passando por B. O rei tem o seguinte plano: enquanto houver um par de cidades desconectadas, serão sorteadas 2 cidades da ilha. Se já houver uma estrada entre as 2 cidades sorteadas, uma nova estrada será construída entre essas 2 cidades. Se não houver, certo? Então vamos lá. Isso é a minha ilha. Eu tenho aqui A, eu tenho aqui B, aqui eu tenho C, aqui eu tenho D e aqui eu tenho E. Eu quero construir estrada. É muito fácil, Gabriel. É fácil mesmo. Eu quero construir estrada ligando as cidades. Certo? Vamos ver a primeira pergunta. Qual é o número mínimo de estradas que pode seguir o plano do rei? Um número mínimo, eu acho que vocês têm que pensar o seguinte. Número mínimo, para todo mundo ficar ligado, é só pegar uma cidade qualquer e ligar todas as estradas a ela. Esse é o número mínimo. Essa não é a única resposta, tá? Poderia ser assim: do A até o B, do B até o C, do C até o D e do D até o E. Só que aqui não era prático, né? O E para ir até o B e fazer um caminho. Então veja, o número mínimo são 4 estradas. Com 4 estradas fica tudo ligado, tá? Cuidado que não é qualquer estrada. Se você fizer assim, por exemplo, ó, se fizer assim, você construiu 4 estradas, mas não conectou todo mundo. Então isso aqui não pode, tá? Mas existem possibilidades, igual essas duas, que liga tudo, tá? Então vocês viram como é fácil, Gabriel? É muito fácil. É very, very easy, tá? Eu quando olho e vejo que só tem 8 pessoas, eu desanimo um pouco. Eu queria que tivesse 80. 80 tá bom. O ideal era 150, mas não cabe 150, só 100. Olha aqui. Qual o número máximo de estradas que pode ser construído seguindo o plano do rei? Então, olha.
eu quero saber o máximo de estradas. Então, eu liguei todas as estradas saem do A. Agora, vamos ligar todas as estradas saem do B. O B até o A já está ali. Então, B até o C, B até o D e B até o E. Certo? O C já está ligado no A ao B, C até o D e C até o E, e do D até o E. Então, o número máximo de estradas que eu posso construir é 10. Então, Laura, a escola tem que escrever e pode escrever hoje ainda, tá? Então, o número máximo de estradas é 10. Você viu que formou um pentagrama? Formou um. Tem gente que fala que é o símbolo da macumba, mas não é, não, é só um pentagrama, tá? Inclusive, um professor do Ceará falou que os alunos iriam participar da minha aula, não vieram. Essa questão aqui é o seguinte. Essa questão aqui, na hora que eu fiz ela agora há pouco, eu não consegui. Ó. Considere o tabuleiro 4 por 4 posições e a peça mostrada na figura ao lado. Você deve cobrir todo o tabuleiro com cópias da peça, que pode ser girada. Você pode cobrir uma peça do tabuleiro com mais de uma peça e um pedaço da peça pode não cobrir qualquer posição. Mas cada posição do tabuleiro deve ser coberta com uma peça. Então, veja, eu tenho que pegar essa peça aqui e ir jogando ela em cima do tabuleiro de modo que eu cubra o tabuleiro inteiro. E pode ficar uma peça em cima da outra e pode ficar uma peça para fora. Meu objetivo é cobrir o tabuleiro inteiro, tá? Qual o menor número de peças para cobrir todo o tabuleiro? Vamos lá. Essa peça tem 5 casas. E o tabuleiro tem 16 casas. Se eu usar 3 peças, não vai dar. Não, é fácil, Gabriel. Se eu usar 3 peças, não dá. Porque se eu usar 3 peças, dá 15, né? Então, no mínimo, vai ser 4 peças. Então, não pode ser 3, tá? 3 está eliminado. É só ir tentando. Vou mostrar que dá para fazer com 4 peças. Põe a primeira aqui. Essa de azul. A segunda, eu ponho aqui. A terceira, eu ponho aqui. Nada impede que tenha peças para fora, igual eu fiz. E a quarta, aqui. Então veja, com 4 peças, porque pode ter sobreposição, ó. Até grifei, pode ter sobreposição. Teve nessa casa sobreposição. E pode ter pedaço de peça fora do tabuleiro. Esses 3 aqui ficaram fora do tabuleiro. Só que com 4 peças eu vi que dá. Então, eu quero saber o menor número. Então, já foi 4 aqui. Pessoal, quem chegou depois, não esqueça de se identificar no chat, tá? Nome completo, escola, série e município, tá? Ok? Alguém levantou a mão? Pode falar se alguém levantou a mão. Nissa, pode falar. Bom, às vezes levantou a mão sem querer. Não esqueçam de se identificar no chat, é muito importante para gente. Fácil, né? Tem outra resposta. Se você olhar o gabarito oficial, resposta é diferente. Dona Minhoca. A Dona Minhoca subiu pela parede. Vamos fazer Dona Minhoca. Dona Minhoca construiu 4 túneis, QRST, embaixo da terra, ligando os 4 cômodos de sua residência. Cada túnel tem exatamente o mesmo comprimento e conecta exatamente 2 cômodos, da seguinte forma. Então, veja, vamos fazer um esquema dos túneis, certo? O túnel Q conecta A e C. Então, esse é o túnel Q. Conecta A e C. O R conecta B e C.
O S conecta A e B. E o T conecta B e D. Se você não faz um esquema igual esse, nunca você responde essa questão. Não consegue. Esse diagrama aí é muito importante. Esse tipo de desenho aqui chama diagrama. Diagrama é um esquema que te ajuda a resolver exercícios, tá? Qual das seguintes alternativas é uma ordem correta de cômodos num passeio em que Dona Aranha, Dona Minhoca, visita todos os cômodos de sua residência, partindo do cômodo A e usando apenas os túneis e nunca usando um túnel mais de uma vez? Vamos desenhar de novo. Não, C aqui, peraí. Vamos olhar qual é o desenho. CBD. Vou desenhar de novo o diagrama. Na tua prova, você vai desenhar o diagrama uma vez só, tá? Qual desses trajetos eu posso usar? Bom, se eu sair do A, eu posso fazer ACBD, e acho que é o único caminho que eu posso usar para passar uma vez em cada túnel. ACBD. Olha como a questão fica fácil se você tiver o diagrama feito. Ó. É o único caminho possível, ACBD. Acabou. Só isso. Se você não faz o diagrama, fica difícil. Tá? Perguntas? Se tiver pergunta, pode fazer. Tem gente que não se identificou, por favor, se identifique. Dona Minhoca está no cômodo D, deseja ir para o cômodo C. Uma sequência de túneis que não é mais longa que o necessário. Veja, ela quer ir do D até o C pelo menor caminho possível. Olha aqui, ó. Olha aqui. Do D até o B. Não precisa baixar, não, Gabriel. No Edge, o Edge, todo o sistema Windows vem com ele. Do B até o D, dois túneis. Então é muito fácil. Dois túneis. Esse é o primeiro e esse é o segundo. É o menor caminho possível. Certo? Esse é o menor caminho possível. Larissa, eu inscrevi o cesário, viu? Eu acho que vocês vão poder fazer a inscrição já amanhã. Então, o menor caminho da Dona Minhoca subiu pela parede é esse. Tá? Com o diagrama, sem o diagrama. Igual aqui. Aqui eu vou ter que não só pôr o diagrama, como vou ter que escrever as estradas. É que eu coloquei uma questão em cada página. Lá na prova, não é assim. É tudo na mesma página. Depois eu mostro a prova para vocês. Vamos copiar as estradas. É QSRT. Como tem 5 alternativas. Dona Minhoca quer passear pelos cômodos de sua residência usando apenas túneis. Qualquer das alternativas seguintes é uma sequência possível que ela pode usar, exceto, tá? Exceto. Eu não sei porque eu acho que sempre eu tenho a impressão que o contrário de exceto é inseto. Façam Olimpíadas, viu, pessoal? Eu vou fazer 5 vezes o diagrama para poder explicar essa questão. Façam todas as Olimpíadas que vocês conseguirem. Elas ajudam a aprender. Não é só as de matemática. Fazem as Olimpíadas de português, de história, de geografia. Tem Olimpíada de tudo quanto é coisa. Até a Olimpíada de foguete, de satélite. Se tiver a Olimpíada de culinária, faça. Então vamos analisar a letra A. Será que ela dá para seguir RQSRQ? Vamos lá. R, vamos anotar ali, ó. Vamos colocar 1, R. 2Q. 3S. Dá para fazer esse caminho, não dá? RQS. 4R de novo. 4R de novo.
e 5Q. Então dá para ela fazer esse caminho. Ó, o caminho que ela fez foi esse aqui. Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, veio daqui até aqui e voltou ali. Então essa aqui pode. Vamos fazer a outra. STT. Então S1. Não posso ser de verde, né? S1. T, 2 e 3. Sim, ela foi do A até o B, foi até o D e voltou. Por isso que tem o TT. R é o 4 e 5Q. Então essa pode. Só olhar o diagrama, tá? TRRTT. Então, T, RR, foi, voltou, né? Foi, voltou. E foi, voltou aqui. Então, isso aqui pode. Vocês têm que ir testando as alternativas. Olha essa aqui. QSRTS. Então, Q. Espera aí que eu pus errado a letra aqui. Isso aqui é Q. Deixa eu só arrumar ali. Então, vamos lá. Q é a primeira. A segunda é S. A terceira é R. Como é que a quarta vai ser T? Não tem jeito, ó. Olha para você ver. Se a primeira foi Q e a segunda foi S, ele fez esse caminho. Aí o terceiro é o esse. Como que ele vai passar agora pela estrada T? Ele só poderia ir para R ou pela Q. Então, essa aqui é bem impossível, tá? Então, achamos a alternativa correta. Sempre compensa testar a última, porque às vezes dá certo. Eu errei, tá? Então vamos lá. Essa é TSQRT. T, S, Q, aqui é Q, tá? R, T. Dá, é uma voltinha bem simples. Tá certo? Então, a alternativa, essa aqui dá. A alternativa é a D de dado. Tá bom? Quem chegou depois, por favor, se identifique no chat. Nome completo, série, escola e município. Se um passeio pelos cômodos, Dona Minhoca percorre o comprimento inteiro de cada turno exatamente uma vez, qual das seguintes alternativas é uma lista completa e correta dos cômodos que ela visita 2 vezes? Olha, a Dona Aranha, ela vai dar uma faxina nos cômodos dela e ela quer passar 2 vezes, ela quer passar uma vez em cada túnel. E só uma vez. Ela não vai varrer 2 vezes cada túnel. Quais são os possíveis caminhos que ela faz? Veja. Só tem 2 caminhos possíveis. Esse, certo? ACBD. Não, pera aí. Esse, certo? Passou em todos, tá? Nesse caso, ela passou 2 vezes no B, né? E o outro caminho possível é... Qual que é mesmo? É o B, C, A, B, D. Eu acho que só tem esses 2 caminhos, ida e volta. Tá, são 4 caminhos, né? Então, qualquer caminho que ela fizer, o único que ela vai passar 2 vezes é o B. Isso é mais difícil de perceber, mas você vai ver que não tem como ela passar por todos os túneis sem passar 2 vezes no B. E o motivo é o seguinte, tá? Deixa eu explicar uma coisa mais matemática aqui para vocês. Essa pergunta equivale a desenhar sem tirar o lápis do papel. Para desenhar sem tirar o lápis do papel, o começo, aqui, ó, aqui tem 2 estradas que saem do A, 2 estradas que saem do C, uma que sai do D e 3 que saem do B. Então, os vértices ímpares são B e D. Então, o meu caminho sempre começa e termina num vértice ímpar, B e D. Então, começa no B e termina no D, ou começa no D e termina no B. Não tem outra possibilidade possível. Uma das questões legais de matemática é a chamada teoria de grafos. Você já viu esse desafio? Desenhar isso daqui sem tirar o lápis do papel? Já viram isso? Tem que desenhar isso aqui sem tirar o lápis do papel.
só tem uma possibilidade. Quer ver? Ó, aqui tem 2 estradas. Aqui tem 4. Aqui tem 4. Aqui tem 3. E aqui tem 3. Até vou anotar um negócio aqui. Espera aí que eu pensei. Eu sempre tenho umas ideias aqui. Então, veja. Para eu desenhar isso aqui, eu tenho que obrigatoriamente começar no vértice ímpar e terminar no vértice de grau ímpar. O que é o grau? Por que eu pus 2 aqui? Porque tem 2 estradas saindo daqui. Por que eu pus 4 aqui? Porque tem 4 saindo daqui. Por que eu pus 3 aqui? Porque tem 3 saindo daqui. Para eu desenhar isso aqui, eu obrigatoriamente tenho que começar no ímpar e terminar no ímpar. Se tivesse, eu posso até começar e terminar no par, mas o ímpar é sempre começo ou fim. Quando eu tenho 2 ímpares, sempre eu começo. Olha aqui, eu vou desenhar sem tirar o lápis do papel. Ó, presta atenção. E sem passar 2 vezes no mesmo lugar. Será que eu vou conseguir? Consegui. Tá vendo? Aonde que eu terminei? Aqui. Aonde eu comecei? Aqui. Então, para eu desenhar sem tirar o lápis do papel, obrigatoriamente eu começo do vértice ímpar, termino do vértice ímpar. Olha um outro exemplo. Um outro exemplo. Esse é um desenho impossível de desenhar sem tirar o lápis do papel. Isso aqui, para quem não ouviu falar, é o problema das pontes Königsberg. Tá? O problema das 7 pontes. Problema das 7 pontes. Você não tem como. Isso aqui é 2 ilhas e 2 margens da Terra. É impossível desenhar isso aqui sem tirar o lápis do papel. O problema original falava assim: tem um rio, tem 2 ilhas e tem 7 pontes. Uma ponte aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Os casais de namorados queriam passar em todas as pontes exatamente uma vez, sem repetir as pontes. Então, os casais de namorado começavam e vinham, ó, tô atravessando as pontes, ó, tô atravessando as pontes, tô atravessando as pontes, e agora eu tô aqui, é impossível eu pegar uma ponte que eu não peguei ainda. Então, essa ponte ficou sem uso. Qualquer trajetória que eu tentar, vai ser a mesma coisa. Olha aqui, ó. Vou tentar fazer diferente. Ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui, aqui e aqui. Não consegui passar nessa ponte. Então, qualquer trajeto que eu tentar fazer para passar nas 7 pontes, eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque aqui o grau desse vértice é 3, o grau desse vértice é 5, aqui é 3 e aqui é 3. Então, não tem como eu passar em todas as pontes, certo? De uma vez. E para entender isso, é só pensar num rabisco qualquer. Estou fazendo um rabisco, tá? Estou fazendo um rabisco. Eu vou marcar uma bolinha onde eu terminar. Terminei aqui, né? E eu comecei aqui. Vamos olhar o grau. Vamos olhar o grau. Ó o grau. Vamos olhar o grau de cada vértice, tá? O grau desse vértice é 4, tá? Tem 4 estradas saindo aqui. Aqui é 4. Um lugar qualquer da estrada é 2. Esse aqui é 1. Esse aqui é 5. Esse aqui é 6. Esse aqui é 6. Esse aqui é 4. Esse aqui é 4. O que vocês perceberam? Quais são os únicos ímpares? Começo e fim. Se eu fizer um desenho, só o começo e o fim vão ser ímpares. Todos os outros são pares, menos começo e fim. Começo e fim tem grau ímpar. Meio tem grau par. Deu para entender?
isso aqui, eu sempre dou aula nisso, uma aula de paridade. Eu vou até anotar aqui que eu tenho que dar uma aula de paridade. Certo? Então, muito legal isso. Preciso até organizar melhor meu canal do YouTube. Deixa eu anotar também. Que eu tenho umas aulas muito boas no YouTube e não tem aula de paridade, tá? Mariana, você reclamou que as questões eram repetidas, não reclamou? E agora, questão inédita. Para quem assistiu a minha aula anterior, as 11 primeiras questões são idênticas à do nível júnior, tá? Isso que eu falei aqui merece mais uma aula melhor, tá? Uma aula só disso aqui, que é desenhar sem tirar o lápis do papel. Isso tem a ver com a chamada teoria dos grafos, tá? O pessoal entra na aula, fica 5 minutos, sai, não consigo entender. Vamos lá. 6 estudantes: Pipa, Kiko, Rui, Sara, Teco e Ula. Ulala. Vão se apresentar no show de talentos organizado pelo Grêmio Estudantil. Lembrei da Aureliana, que não me responde, aquela viadinha. A Aureliana. Que ela é presidente do Grêmio de uma escola. No show, cada estudante vai apresentar sozinho no palco, um em seguida do outro. Nenhum estudante vai apresentar mais que uma vez e nenhum outro estudante, além dos 6, vai apresentar no show de talentos. As seguintes condições devem ser estabelecidas. Pipa, Kiko e Rui devem se apresentar imediatamente em seguida do outro, em alguma ordem. Então eu sei que o Pipa, o Kiko e o Rui vão apresentar em ordem. Pode ser primeiro a Pipa, depois o Kiko, depois o Rui, ou o contrário, tá? Eu sei que eles vão apresentar em ordem. Teco e Ula devem apresentar antes que Rui. Então veja, vamos já colocar 2 hipóteses aqui. Se for Pipa, depois Kiko e depois Rui, o Teco e Ula tem que ser antes, concorda? Teco e Ula. Não sei qual que é antes de quem. Teco e Ula. Agora, se for ao contrário, o Teco e Ula tá aqui. Certo? Sara deve ser a primeira ou a última a apresentar. Então, na hipótese seguinte, a Sara tá aqui ou a Sara tá aqui. Exatamente um estudante deve se apresentar entre Pipa e Ula, independente de Pipa se apresentar antes ou após Ula. Então, entre Pipa e Ula, tem que ter só um estudante. Então, beleza, tá resolvido. É Ula e T, é U e T. Ou aqui é U e T. U e T. Não deu. Aqui não deu, certo? Porque entre a Pipa e a Ula tem que ser só um. Então, a resposta é essa. Já descobrimos tudo. Tá tudo resolvido. Tem que ser nessa ordem. S, T, S, U, T, P, Q, R. Olha que legal. É a única ordem possível. S, U, T, P, Q, R. A única ordem. Certo? Perguntas? Então, SUTPQR, SUTPQR, SUTPQR. Vamos lá. Qual as alternativas é uma ordem correta? ST. Começa com a Sara, né? Então é essa. Hã? Nenhuma. Nenhuma. O que eu vi de errado? Ué. Ah, veja. Presta atenção, tem um erro aqui. Não é a única correta, não. A Sara pode ser a primeira ou a última. Então a Sara, eu não sei onde que ela vai. Sara, todas as minhas feridas. A Sara pode ser ou aqui, ou aqui, ou aqui.
Então, a Sara pode ser a primeira ou a última, tá? Então, pode ser UTPQRS. O que eu fiz de errado, pessoal? Deixa eu ler. Pipa, Kiko e Rui devem apresentar em ordem. Então, Pipa, Kiko e Rui. Teco e Ula devem se apresentar antes de Rui. Então, pode ser antes aqui ou antes depois. Sara deve ser a primeira ou a última. Bom, tá certo. Exatamente um estudante deve estar entre Pipa e Ula. Pipa e Ula, um estudante. Uai. O Teco e Ula deve ser antes do Rui. E entre a Pipa e a Ula tem que ter um. E a Sara pode ser a primeira ou a última. Às vezes não é trocado P e U? Ah, não, mas tem que ter em ordem. Não, tem que estar em ordem. O que pode é o S, tá no começo, enfim. Então pode ser o T. Ou, peraí. S-U-T-P-Q-R. S. Presta. Nossa, mudou tudo. É porque não precisa ser Pipa, Kiko e Rui, certo? Pode ser Pipa, Kiko e Rui, ou Kiko, Rui e Pipa, ou Pipa, Rui e Kiko, ou Rui, Kiko e Pipa, ou Kiko, Rui e Pipa, certo? Então eu tinha entendido tudo errado. É o seguinte, vamos lá. Eu tinha entendido tudo errado. É o seguinte. Pipa, Rui, Kiko deve estar em alguma ordem aqui, não sei em qual, tá? Depende, pode ser qualquer ordem. O Teco e Ula tem que ser antes do Rui. Teco e Ula tem que ser antes do Rui. O Rui tá aqui, Teco e Ula tem que ser antes, tá? Então, Teco e Ula antes desses três aqui. A Sara pode ser a primeira ou a última. E entre a Pipa e a Ula tem que ter um. Então, é desse jeito que a gente tem que organizar. Então, vamos lá. Então, o que eu sei? A Sara é a primeira ou a última. Teco e Ula estão aqui. PQR está em alguma ordem. Então, a Sara tem que ser a primeira ou a última. Então, isso já elimina a letra C, que a Sara é a primeira e a última. PQR tem que estar junto. Então, PQR está junto, PQR está junto, PQR não está junto, pode eliminar isso aqui. Ó, PQR está junto, pode eliminar. E entre a Pipa e o TU tem que ter exatamente um. Então aqui, beleza. Mas aqui não, ó. Entre a Pipa e a Ula tem 3. Então é a letra A. Certo? Então a letra A é a única alternativa possível. Eu vi do chat aí, mas acho que eu já solucionei a dúvida. Se Pipa é a quarta estudante a apresentar, qual das alternativas é sempre a verdadeira? Então aqui é PQR, TU, e o S pode ser no começo ou no fim. Vamos lá. A Pipa é a quarta estudante. Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Se a Pipa é a quarta estudante, certo? Duas possibilidades podem acontecer. Não, muitas. Deixa eu colocar todas as possibilidades que eu tenho aqui. Eu posso ter QR aqui. Eu posso ter RQ aqui. Eu posso ter QR aqui. Eu posso ter RQ aqui. Eu posso ter QR aqui. Ou eu posso ter RQ aqui. Não, essas duas não pode, porque, tá vendo? Pode sim. Nessas últimas alternativas, a Sara é a primeira, obrigatoriamente. Entre a Pipa e a Ula, tem que ter 2. Então, nesse caso aqui, a Ula tem que estar aqui. Então, a Sara vai estar aqui. Nesse caso aqui, a Ula está aqui, então a Sara está aqui. Nesse caso aqui,
a ULA pode estar aqui ou aqui. Não dá para falar nada da ULA a esse respeito, tá? Nesse caso aqui, a ULA também está aqui ou aqui. Nesse caso, a ULA está aqui, obrigatoriamente, tá? Só que a ULA e o teco tem que ser antes do RUI. Então, se a ULA e o teco tem que ser antes do RUI, ó, a ULA não pode estar aqui, tá? A ULA e o teco tem que ser antes do RUI. Então, a ULA e o teco tem que ser antes do RUI. Então, isso aqui não é possível, porque a ULA não pode ficar no fim, nem isso aqui é possível. A ULA e o teco tem que estar antes do RUI. Então, o teco pode estar aqui, tá? E aqui é a Sara, certo? E aqui o teco. Então, só tem essas 4 possibilidades. São as 4 possibilidades da pipa estar em quarto lugar, certo? Eu fui organizando todas as possibilidades possíveis que a pipa está em quarto lugar. O que eu tenho certeza é que se a pipa está em quarto lugar, a ULA é a segunda. Então, é a única coisa que eu posso afirmar é que a ULA é a segunda se apresentar. Essa organização, eu vou fazer de novo, tá? Vou fazer de novo. Ó, presta atenção. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. A pipa é a quarta. Se a pipa é a quarta, eu vou colocar todas as possibilidades do Q e do R. Estou colocando todas as possibilidades aqui. Estou fazendo uma lista de possibilidades. Só que eu sei que a ULA e o teco são antes do RUI. Então não dá para pôr a ULA e o teco aqui antes do RUI. Não tem jeito. Então é impossível ser essa possibilidade ou essa. Eu tenho que descartar ela, tá? A ULA tem que estar antes. Então a ULA tem que estar antes. E é distância de 2 da pipa, certo? Então a ULA tem que estar antes. Então só aqui já dá para ter certeza que a ULA tem que ser a segunda, tá? Porque se a ULA não for a segunda, o que vai acontecer? Ela vai ficar depois do RUI, tá? Ulala! Se ULA se apresentar antiteco, qual das alternativas não pode ser verdadeira? ULA se apresenta... a ULA apresentou antes do teco. Então, vamos analisar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Veja, a ULA ela é antes do RUI, certo? Então, o RUI, o teco e a... O RUI, o teco e a... Sei lá o nome da outra. Rui, Teco e Kenga? Não é Kenga, não, Kiko. Rui, Teco. Não, não é Rui, Teco. Rui, Pipa e Kiko. Rui, Pipa e Kiko. Kenga não, né? Rui, Pipa e Kiko pode estar aqui. Ou Rui, Pipa e Kiko pode estar aqui. Porque a ULA e o Teco tem que ser antes. Então, tem essas duas possibilidades deles estarem. A ULA, então, ela vai apresentar antes do teco. Então, pode ser aqui, certo? Ou aqui. Ok? Nesse caso aqui, a Sara é a primeira. E nesse caso aqui, a Sara é a última. Tá? Então, qual das seguintes possibilidades não é possível? Ula se apresenta imediatamente após Sara. Pode. Sara primeiro, Ula segundo. Pode. Teco se apresenta imediatamente após Sara. Também pode. Não. Teco se apresenta logo depois de Sara. Não tem jeito, tá? Isso aqui não tem jeito. Teco se apresenta imediatamente após Ula. Tem, ó. Obrigatório isso acontecer, né? Isso é sempre verdadeiro. Sara é a primeira a se apresentar e a última a se apresentar. Isso é possível. Então, o que não pode ser verdadeiro é esse. Teco se apresenta imediatamente após Sara. Não tem jeito. Depois de Sara é a Ula ou Sara é a última. Por quê?
porque a ULA vem antes do TECO, então não tem como o TECO se apresentar imediatamente após SARA, tá? Essa é mais difícil de pensar e de organizar. Se Kiko é o terceiro se apresentar, então o ULA apresenta imediatamente após, vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, né? Kiko é o terceiro se apresentar. Kiko é o terceiro se apresentar. Então, a Pipa e o Rui tá perto dele aqui, certo? Como a Ula e o Teco tá antes aqui, então eu posso ter Pipa e Rui, Rui e Pipa, tá? E só, não tem como ter outra possibilidade. Porque o Rui tem que ter a Ula e o Teco antes, tá? Então pode ser a Ula. Não, não tem outro jeito. Se o Kiko é o terceiro, a Ula tem que estar a 2 de distância da Pipa. Então a única possibilidade é essa aqui. Então a Ula se apresenta imediatamente após Teco. Só sobra uma possibilidade. Então é bem tranquilo esse aqui. Vocês viram que a prova é muito fácil, né? Desde que você faça diagramas, essa prova é muito fácil. A prova da Olimpíada de Informática. Essa é a prova do nível júnior, é nível 1. Tá? Se você quiser estudar essa prova, vou te dar 2 dicas. Tá? Primeira, você vem aqui no Pratique. Eu vou colocar o link para vocês, tá? Do Pratique. Espera aí que eu vou voltar. Vou postar aí no chat o link do Pratique. Espera aí que eu vou colocar no chat aqui. Não tem importância. Ó, acontece. Se não machucou, é importante. Cair e machucar é ruim. Então, pratique iniciação nível 1. Vocês vão lá em fase 1 e tentem fazer essas questões que estão aqui. Que eu mostrei no começo. Ó, robô coletor. Clica ali. Tem o exercício robô coletor e tem as questões. Aí vocês tentem fazer. Flores. Clica ali em flores. E aí tem a questão das flores. Certo? Então tem muita questão para praticar, tá? Façam só o da fase 1. Agora, se quiser praticar uma coisa mais prática também, vai ali em anos anteriores, tá? Escolhe o ano que você quer, OBI 2020. Vai lá em modalidade iniciação nível 1. Ah, não, aqui é o quadro de medalhas, tá? Isso aí não interessa. Iniciação fase 1, prova e gabarito. Aí o que você faz? Eu quero olhar o turno B, porque o turno A acabei de fazer. O que você faz? Você olha caderno de tarefas da prova e tenta fazer os exercícios. Tem uns que tem um gabarito. Isso, Marlon, que bom. Marlon, você é de onde? Não, você chegou no finalzinho da aula, Marlon. Não esqueça de se identificar. Ó, aqui tem a prova do jeito que ela é, ó. Coleção de selos. Aí você faz a coleção de selos e marca X ali na alternativa. Daí, para você verificar se você fez certo, você vai no gabarito. Esse gabarito só tem as letras, mas o gabarito, em geral, ele é mais completo, ó, o do turno A. Ó, tá vendo o que eu acabei de fazer? O caderno, eu vou abrir numa janela o caderno e a solução eu vou abrir aqui. Então, olha aí, caderno de soluções. Olha ali, segurança no museu e tem a solução logo em seguida. Tá vendo?
Paciente 0. Olha o diagrama de árvore do paciente 0 e a resposta. Estrada reta. Aí tem o caminho e olha a estrada ali. Então, você consegue estudar com a resposta. É importante estudar com a resposta. Tá? Ah, que legal que você tá aí, Marlon. Eu vou dar uma aula para o 9º ano, segunda-feira, possivelmente. Paula, posta o link do nosso Instagram para o Marlon poder ver quando vai ser a nossa aula, porque essa aula está acabando já. Tá vendo? Então, por aqui você consegue estudar, tá bom? Então, foi... inclusive, esse do Tico e Teco aqui, às vezes, olha o esquema, o jeito que eles fizeram, tá? Então, esse do Tico e Teco não, Sara e Teco, Ula e Teco, sei lá. Você estuda por aqui, tá? Marlon, você chegou no finalzinho da aula, eu peço desculpa, mas segunda-feira nós vamos ter aula. Paula, põe as redes sociais aí. Paula, você tá aí? Se a Paula não tiver, eu ponho o Instagram. Põe o Instagram pro Marlon e para os outros que não seguem. Acho que só o Marlon que está aí de diferente, o resto todo mundo eu conheço. Sigam o nosso Instagram, tá? No nosso Instagram tem o calendário de aulas, tem todas as informações, tá? E vocês também estão convidados a participar da Olimpimate, que é a Olimpíada Podemos de Matemática, que a Paula também acabou de colocar ali. O que é a Olimpimate? É uma Olimpíada que vocês podem fazer. Quem está no 9º ano pode fazer tanto o Olimpimate quanto o Olimpimate Júnior, tá? Só cadastrar na plataforma. Se você entrar aí, você vai conseguir ter as informações sobre a Olimpimate. Olha, a Paula postou sobre a plataforma Papert. Vocês vão lá, inscrevem e já pode participar do Olimpimate. Então, por hoje, por agora é só. Todo mundo está convidado daqui a meia hora a participar da aula das minhas outras aulas. A aula de agora vai ser sobre razões trigonométricas, Paula, ou razões trigonométricas? Vou dar uma aula às 6h30 sobre razões trigonométricas. Vocês estão convidados a participar, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Eu já estou encerrando essa aula. Em meia hora, eu recomeço a aula sobre razões trigonométricas. Muito obrigado pela participação de todos, tá? E siga o nosso Instagram. Põe de novo o Instagram, Paula. Até daqui a meia hora.